Se você está buscando toda a personalidade que o Sandero RS tem nas pistas e junto com isso um conforto na cidade, tá aqui o carro perfeito para você. O Pulse Abarth ele tem muitas vantagens em relação aos seus concorrentes, não só em performance quanto em usabilidade. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, bora conhecer juntos o nosso querido Pulse Abarth. Começando aqui pela frente, não tem como falar dessa cor, né? Aqui a gente tá num vermelho Monte Carlo, que para mim é a cor perfeita para um carro desse daqui. É esportivo, tem que chamar atenção. O último carro que a gente testou foi um Argo Drive 1.3, se eu não me engano, que era dessa cor. Pessoal, aqui na frente o que a gente tem de diferenciado? Temos aqui essa imitação, né, de fibra de carbono no plástico, é tudo plástico, pretão. Já aqui desce para o Black Piano. Identificação Abarth na frente, né, diferente do Fiat. Fiat Flag aqui, para não esquecer que isso daqui é um Fiat. Temos uma tomada de ar real aqui, faróis Full LED com assinatura. Temos sensor dianteiro, olha que legal, e a neblina ali embaixo. E aqui embaixo, nessa versão, temos esse contorno em preto, Black Piano, tá? Em alguns carros isso daqui vem no vermelho. Então é a frente do Fastback, tirando cromados e colocando ali o logo. Mas é uma frente que com o tempo eu passei a gostar. Eu não gostava muito não, eu acho esse bigodão aqui, sei lá, não me desceu desde a primeira vez que eu vi esse carro. Mesma questão de gosto, né? Como eu sempre gosto de expor aqui minha opinião, eu não sou muito fã, mas com o tempo eu passei a gostar aí da frente desse carro. Já aqui na lateral temos duas coisas. Temos a flagzinha aqui, né? Identificação Abarth na lateral também, então fica mais fácil de identificar. O teto desse carro já vem no preto e aqui preto. Quando é tudo preto, ali é preto também, né? Então um adesivo que a Fiat teve a brilhante ideia de colocar aquele cinza da moda aqui e aqui. Eu acho uma combinação feia, para mim esse é o que combina mais. Outra coisa são essas caixas de roda, né, muito exagerada. Poderiam ter feito uma estrutura para esse carro exclusiva, né, menorzinha, mais compacta, como a gente via ali, por exemplo, na linha Anti-Jet. A Anti-Jet tinha, né, a Fiat por padrão sempre colocou essas coisas nos carros, tá? Só que aqui é um pouco exagerado. Mas também é o primeiro, tá, SUV compacto esportivo. Então é o diferencial dele para ser SUV, ele tem essa caixa de roda, então aqui a Fiat quis deixar, mas de fato eu já vi gente que pintou, ficou bonito. Eu realmente queria imaginar esse carro com uma caixa de roda um pouquinho menor, né, esse contorninho aqui, que nem era, por exemplo, no Punto Anti-Jet. Outra diferença nesse desenho aqui, ó, a gente tem uma coisa aqui para uma tomadinha de ar legal, mas é aqui que eu quero falar para vocês, pessoal. Esse carro usa um aro 17, tá? Um pneu aqui 215, 50, se eu não me engano, é isso mesmo. E pensa um carrinho gostoso na cidade, tá? Lembrando que ele tem a proposta esportiva e realmente tem modificações de suspensão, tem modificação de freio, vocês viram que o freio ali é muito maior. E tudo isso ainda faz ele ser mais gostoso que o Fastback. Sim, o último Fastback que a gente testou, que eu falei pra vocês que o carro realmente estava incomodando, estava duro. Por algum motivo que ninguém sabe explicar, esse carro aqui consegue ser melhor. Então, para mim, eu acho que o conjunto aro 17, ainda que não seja um pneu tão grande, mas só de ser perfil 50 para 215 já melhorou, já consegue o pneu ajudar, né, esse trabalho de amortecimento. Então, tá aí uma dica para Fiat, bota esse carro aqui igualzinho lá no Fastback e vai ficar uma belezinha. O adesivo é bem característico, né? Todos os carros Abarth têm essa identificação. As maçanetas estão na cor do veículo. Como aqui o teto é preto, a coluna é preta também. A identificação aqui, ó, só para vocês verem de perto. Dá pra ver que tem uma diferencinha de altura. Aqui, ó, você não percebe essa diferença. Já aqui você percebe. A impressão que me dá é como se aqui fosse um adesivo. Mas até onde eu sei é pintado, tá? Isso daqui é um detalhezinho que eu tô mostrando pra vocês. Aqui eu não sinto, tá? Essa diferença. Aqui realmente dá a impressão que é pintado com verniz por cima. Aqui, ó, dá pra ver até um branquinho, tá vendo? Só que é estranho, porque o que dá a impressão é que o vermelho tá por cima do preto, o que não faz muito sentido, né? Não sei que o carro é todo adesivado e só o teto é preto, mas isso daqui é uma curiosidade aí que eu vi, que eu gosto de notar esses detalhezinhos, e eu realmente notei essa diferença. Aqui é lisinho e aqui você sente o degrauzinho do vermelho. Aqui a gente tem uma espécie de spoiler, né? Como se fosse um aerofólio do carro, mas é seguindo aí o desenho do carro. Todos os Pulse tem isso daqui. Toda coisa também que muda a tampa do porta-mala, né? Também vem do Pulse, então esse risquinho aqui que a gente vê é a continuidade que o vidro tinha, né? Que muda do Argo pro Pulse, é isso daqui. Então fica essa marcação aqui bem certinha de onde que esse vidro vinha. Outra coisa, a lanterna muda. Lanterna que tem uma assinatura de LED legal, porém seta e ré aqui normal, não muda nada. Então temos limpador e desembaçador traseiro também. E antena estilo tubarão, que combina bastante aí com o carro também. O escrito Abarth bem grande, em cinza também, ficou bem mais legal do que o Fiat escrito aqui. Até o Fiat, né, fica pequenininho aqui, o Abarth fica bem mais legal. O Pulse também é pintado, né, nesse escurecido cinza, isso é bem legal. Nosso
aqui refletor, né? Continua na mesma posição, porém, deixa eu vir aqui mais para trás. Temos toda essa área inferior aqui, ainda que não tenha de fato efeito aerodinâmico, ele simula, né? Como se fosse aí um efeito aerodinâmico que a gente tem até no Argo Tracking, né? O Argo Tracking que deu o HGT também. E aí eles fizeram aqui no Pulse uma coisa parecida. Ficou muito bonito, mas nada se compara ao ronco que esse carro tem. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que ronco gostoso quando esse carro liga. Eu vou já mostrar. Temos escapamento ali duplo, muito bonito. Então esse conjunto inferior aqui realmente dá uma mudança de ar para essa traseira do Pulse aqui. Tem dia que eu acho bonito, tem dia que eu não acho. Questão de gosto também. Mas no geral eu realmente acho que essa mudança inferior aqui foi muito bem-vinda para o carro. Já ia me esquecendo, ó, identificação Turbo 270 aqui também pintada em cinza. Esse é um daqueles carros que você pega pela primeira vez e vai botar a mão, né? Ah, como que é a porta-mala? Aí você fica procurando aqui. Não, é aqui embaixo. E também tem dois botões, então se a pessoa não conhece vai se confundir. É o da esquerda. Vou mostrar aqui pra vocês. Quem que funciona, né? Eu quase nunca falo desse botão. O da esquerda é como se fosse um botão de abertura normal. Se o carro já estiver destrancado, ele abre por aqui. E esse é o botão que faz destravar todas as portas, tá? Então você tem essa possibilidade, não tá focando aqui, de destravar as portas aqui de traseira, né? Então da traseira do carro você pode fazer isso daí. O porta-malas, deixa uma sacolinha ali, mas não vai atrapalhar não. Tem tamanho do que a gente já vê no Argo, tá? A Fiat vende como se ele fosse maior, 370 litros, porque eles fazem um bem bolado ali para medir, mas é o mesmo porta-malas que a gente já conhece. Temos acabamento aqui em plástico, tá? Para proteger. Eu realmente não sou muito fã porque ele acaba marcando também, mas é melhor do que a lata aparecendo. Aqui eu preferia que fosse forrado que nem aqui. Temos iluminação ali do lado direito, tem porta-sacola do lado direito, tem porta-sacola do lado esquerdo. Iluminação aqui tem só o vãozinho, mas não tem ela. O tampão é forrado por cima e por baixo, isso é bem legal. Já que não tem o acabamento na parte superior, só na parte inferior mesmo, que vem inteira. E um puxador só do lado direito. Amortecedor duplo e nossa alcinha aqui dupla também. Uma coisa que vocês vão notar, o carro amplia, né? Ele cresce bastante para trás. Olha quanto que essa lanterna, né, vem para trás. Toda essa região, olha como ela cresce. Olha a distância que tem daqui, é um palmo. Tudo isso é para ganhar ficha técnica, né? Então o carro é maior que o Argo, porque é comprido e tal. São detalhezinhos, né, que vai fazendo essa sensação de amplitude. Mas é o porta-mala que a gente já tinha acostumado ali de hatch compacto, aqui não muda nada. Como de costume, vamos começar pela porta traseira, que tem forração aqui de borracha na parte superior. Isso é bem legal, ó. Vem de fora, vai fora, e ela volta por dentro, né? Dá a volta nela mesmo e acaba vindo pra cá. Então toda a forração dupla, que também temos na porta, né? Ó, o padrão da porta vai de fora a fora também. Aqui dá pra ver a diferença, né, do vermelho pro preto. Bem legal. O que a gente vai notar aqui? O espaço interno desse carro é de hatch compacto, mas a Fiat foi sagaz e fez o quê? Vocês estão vendo que tem espaço, né? Tem espaço sim, Fernando. Como eu tô vendo ali bastante espaço, ó, os dois bancos estão para trás, todo para baixo esse daqui também. Então eu botei o pior cenário possível. E você vai bater o olho ali e de fato tá sobrando espaço, Fernando. Não tô entendendo como que esse carro não é espaçoso se você tá mostrando espaço. Aí que tá o X da questão. Esse banco é muito curtinho. Talvez por vídeo vocês não vão ter noção. E também eu não posso me usar de referência. Mas aqui é o truque da Fiat. O banco é mais curto, dá para apoiar, dá para sentar, tudo. Só que um ser humano normal, ele vai acabar o joelho ali onde o banco tá. Então esse que é o problema, ele não se torna tão confortável por conta disso. Então, para você ter uma pessoa alta, né, tudo, tem que tomar cuidado tanto com o teto, que aqui é todo preto, né, vale ressaltar, quanto com a distância do joelho, porque o joelho não vai ficar dobrado exatamente onde o banco termina. Então esse é um probleminha aí do carro. Temos porta-revis do lado de lá, mas do lado de cá não temos. O couro vem todo o banco, né? Nossa flagzinha aqui da Abarth, bem legal. Temos saídas de ar, o sol aqui não está ajudando, mas temos saídas de ar ali na parte inferior. E temos uma entradinha USB também, ó, para quem quiser carregar celular aqui atrás, tem também. O que mais que temos? Encosto para todo mundo, como a lei manda, centro de 3 pontos e Isofix. E aqui
nosso couro com listras vermelhas, que poderia ser um material diferente aqui no meio, né? O pessoal fala muito daquele que imita um, como que chama? Suede, né? Tem um outro nome também, mas agora estão falando suede, que é aquela parte central que eu realmente acho que ia combinar mais com esse carro, ia dar um toque aí mais esportivo. Já as portas, pessoal, não tem segredo nenhum, tá? É exatamente a mesma coisa que a gente vê nos outros carros e pra mim o pecado tá aqui, ó. Nem aqui recebe aquela mini área macia, tá? Então um carro de 150 mil que não tem nenhuma área macia no banquinho traseiro, né? Exagero da Fiat em economia. Temos aí pelo menos um acabamentinho diferente aqui. O resto é textura mesmo. Nossa caixa de som aqui também, com um porta-garrafinha bem compacta, mas cabe certinho uma garrafa aqui. Já na porta dianteira temos nosso trava-destrava por botão, é uma opção que você tem. E também posso só relar aqui que a porta vai abrir também, muito prático. Eu pessoalmente gosto bastante. E o acabamento, Fernando? Aqui tem pelo menos essa área aqui, ó, macia, tá? Então aqui já é um bônus aí pro carro, que teve o cuidado de colocar pelo menos na frente essa mantinha. Tá vendo que tem um acabamento prateado aqui também, né? Combinando com a maçaneta. Os vidros para todo mundo. Aqui o sol tá fazendo sombra, né? Mas tá aí, ó, vidro para todo mundo. Retrovisor também rebate, tá? Isso é bem legal. Com ajuste elétrico. Porta cinzeiro. Nosso espaço aqui é bem maior que na traseira, ó, cabe uma garrafa e mais alguma coisa aqui. E a caixa de som na região normal. Temos também um porta-objetos aqui do lado esquerdo. E o acabamentinho vermelho na saída de ar esquerda também. Já aqui que importa, tá, pessoal? A gente tá falando de um carro esportivo. O esportivo que importa é o motorista, que a gente tá num excelente banco, tá? Um banco super confortável, abraça bem, né? Ele tem esse estilo concha. Eu não sei se o do Pulsar chega a ser tão concha quanto esse. Dá a impressão que esse aqui é um pouquinho mais fundo na região central aqui, que também não amortece tanto, tá? Ele é mais macio dos lados do que na parte central. Aqui mesma coisa, tá? Não temos muita diferença não, porque a gente vê um belo fio amarelo ali aparecendo. Mas temos o acabamento aqui, bem legal. Ajuste de altura do banco, ajuste da traseira do banco. O escorpiãozinho aqui, bem legal. Um encosto de cabeça bonito também, com costura. Um capricho legal. Mais uma vez mostrando o teto. Tá vendo que tem alça traseira para todo mundo. Tem alça ali para todo mundo, só não tem para o motorista mesmo, tá? Temos iluminação central, muito bem-vinda. E dianteira individual também, bem legal. Já que na parte central temos um consolezinho com porta-coisas aqui. Dá para guardar um documento aqui, dá para botar qualquer coisa que você quiser, né? Tá vendo? Tem um porta alguma coisa aqui. Isso é legal. Ele corre para frente, muito bem-vindo. Tem couro, apesar de não ser macio, né? Ele não tem uma espuma de fato por baixo, mas é couro, é bem legal. Temos um cuidado aqui, ó, para evitar barulho, como aqui é bem apertado, né? Esse console aqui é realmente exageradamente largo para um carro de esporte. Então eles têm que fazer uma soluçãozinha aqui. Um porta-copos muito legal, ó. Você pode tirar e tem um baúzão aí embaixo. Aí é questão de escolha, o que você prefere. Se você quiser, um porta-objetos aí com emborrachamento, bem legal. Muito bem-vindo. Aqui temos diferenças, tá? Tá vendo que só tem um botão hold? Sim, não tem start-stop nesse carro, graças a Deus, tá? E o freio de mão eletrônico também. O câmbio é de 6 marchas, mesmo console ali, que muda é o flagzinho ali, mas aqui não temos diferença. Já aqui temos carregador por indução, entrada USB e uma USB-C pequenininha. E antes de entrar no carro, pedaleiras esportivas. É isso mesmo, pessoal, tá achando que aqui não é pouca coisa não. Pedaleira esportiva para abrir o capô aqui do lado esquerdo. Nosso tapetinho personalizado, bem legal. Já o volante segue a mesma linha que a gente já tinha desde lá do Argo, tá? Então, infelizmente que não mudou. E eu falo infelizmente porque eu realmente nunca gostei do desenho desse gomo central. Eu preferia que aqui fosse Abarth em vez do escorpião. E o escorpião tivesse aqui, tá? Então eu preferia que aqui fosse o Scorpion ao invés do Poison e aqui fosse o Abarth. Eu acho que ficaria mais legal como os outros modelos lá de fora. Volante com costura vermelha, bem legal, tá? Os comandos aqui são padrões. Temos limitador de velocidade, temos piloto automático, porém não tem o ACC, tá? Uma pena. Temos aqui os comandos do painel, tudo legal. Atender celular, comando de volta, tudo bonitinho. O carro tem uma pegada legal, né? O volante legal para um carro esportivo. Aqui que eu acho ele meio grande demais, né? Então a pegada aqui fica estranha. Então você realmente tem que abraçar ele como é um padrão, mais para cima ou para cá. Eu pessoalmente gosto de andar mais aqui em cima, mas o apoio aqui também é bom. Só a mão traseira mesmo que vai ficar com os dedos abertos. Então, o volante mais do que adequado para o carro. Como mostro para vocês, ó, tem uma faixa vermelha que vai de fora a fora ao carro.
nas saídas de ar, e aqui a saída de ar inferior já não tem ela. O mesmo acabamento dos outros, aqui o cinza também bonito, né, dá uma quebrada. E essa parte plástica aqui, ela tem uma textura legal, apesar de ser tudo plástico, a textura que eles usam dá uma disfarçada. Ela não brilha tanto, talvez por vídeo pareça que tá brilhando muito, mas no ao vivo você vê que ela não brilha tanto quanto essa. Então dá um aspecto mais de tecido, isso é bem legal. Então temos o logo da Abarth aí, bem legal. Acabamento da porta direita, obviamente, igual do lado esquerdo, tá? As colunas também são pretas. Aqui a gente já vem com a nossa alça, porém não tem tampão. Você vê que alguns cuidados mínimos que eles podiam ter, mas acaba sendo realmente o que a gente já viu lá no Pulse. Temos aqui nosso tampãozinho, que é o que eu tava reclamando que do outro lado não tem. Tem porta-documento, bem bacana. As luzes individuais, isso é um cuidado legal do carro. O central, porém já podia ser um LED, né? Apesar daqui ela ficar com um aspecto um pouco mais esbranquiçado, ainda assim não é branco. Um carro desse merece. Antes de falar da central, vamos dar meia chave aqui do carro. Ele vai fazer a leiturinha ali. Então tem um aspecto bem esportivo, tá? Realmente você vê que ele tem diferenças em relação ao que a gente tem lá no Pulse normal. Vou botar um pouquinho mais perto, que eu acho que fica mais fácil de ver. Então temos RPM, velocidade central, força G, temos o turbo ali, tem um potenciômetro aqui do lado esquerdo, bem legal. E temos as luzes de ponta, né, ali, que fazem algumas cores diferentes, dependendo do modo que você usa. Dá para mudar aqui para o normal, né, que seria de um carro comum, e deixar no econômetro, que vocês já conhecem bem. Aí temos as outras funções que todos os carros têm, trip A, trip B. Olha o consumo desse carro, pessoal. Pensa um carro que não gasta, é ele, viu? É, você tá achando que além de correr não é gastão não. Aí dá para criar outro perfil. Aqui desde o último abastecimento, isso é bem legal. E aqui as médias a cada 20 km. Então são características aí do carro bem legal. Aqui para revisão, temos, esqueci de mostrar para vocês aqui. Aqui o assistência de direção. E a parte do pressão de pneu, que é legal que tem um desenho da roda de fato que os carros usam, né? Aí dá para mudar alerta de velocidade, airbags, configurações do carro de iluminação, sons que o carro vai fazer, principal. Aí são configurações que o dono vai fazer. Então esse é o painel do carro, bem legal. Temperatura do lado esquerdo aqui e do lado direito combustível. Lembrando que esse carro tem mudança de marcha aqui atrás do volante, tá? Temos aqui, temos também, deixa eu vir para cá, farol automático, isso é bem legal, com farol alto automático também, né? Temos aqui do lado direito o limpador com ajuste. Deixa eu virar aqui que acho que é mais fácil, não dá para ver bem, mas nessa posição aqui também tem um sensor de chuva que é configurado por aqui, tá? É uma confusãozinha que eles fazem, mas você configura ele por aqui. Já a central multimídia é o mesmo do resto da linha, tá? Uma característica interessante que eu vi num vídeo, eu não lembro de quem, é que ela não deixa pré-carregado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vem no home, ele foi até que rápido. Aí se eu vier aqui no rádio, tá vendo? Se eu não mexer ainda no que eu tô querendo mexer, ele dá uma engasgada. Então ele carrega as coisas antes, ele não deixa pré-carregado. Então, às vezes, quando você tá filmando, você fala, pô, mas é devagar, né? Tem hora que podia ser mais rápido. Mas se você já foi no menu, olha como que ele vai bem mais rápido. Se as coisas, se você já tiver mexido, ele vai rapidinho, né? Como se fosse de fato um negócio aberto, né? Como é um celular, você deixa aberto, ele vai abrir mais rápido. É engraçado porque no da Honda, por exemplo, né, que a gente testa bastante, ele é rápido em todos. Então, mesmo que você acabou de ligar o carro, qualquer botão que você apertar, ele vai rápido. Aqui não, aqui realmente tem esse problema do carregamento, né? Como se ele estivesse abrindo de fato o aplicativo. Então, talvez ele não pré-carregue alguma coisa que você não vai usar, né? Por exemplo, você tá usando Android Auto, então ele sabe que você não vai usar o GPS nativo, então ele nem carrega para ficar gastando, né, à toa isso daí. Parte superior aqui da central, né, tem algumas informações, dá para você vir aqui do Wi-Fi direto, né, isso é bem legal, temperatura externa, hora, parte de rádio, bem legal. Aqui é o nosso GPS nativo dele e as outras coisas que eu já mostrei para vocês em vários vídeos. Então uma central multimídia legal, ó, que tem os favoritos, vamos vir para todos, né, dá para acessar aí todas as funções do carro. Lembrando que ele tem o SOS, tanto aqui quanto aqui, isso é bem legal, né? Tem um sisteminha. Temos o retrovisor fotocrômico também, antes que eu esqueça de falar para vocês. E é isso, pessoal. Então uma central multimídia prática, tá? Ela, como eu falei, todas as funções aqui embaixo, algumas coisas ainda ficam aqui em cima para facilitar. Tamanho bom, visualização boa, qualidade de pixel excelente, é um baile o que a gente vê lá no nosso Honda, né? Que a gente sempre reclama.
E aqui, ó, ainda temos câmera de ré. Uma câmera de ré com as faixas de boa qualidade de imagem, tá? Aqui tá um pouquinho distorcido, já vi melhores, mas ainda assim uma bela qualidade comparar, ainda mais pelo tamanho da tela, se a gente comparar com o que a gente também vê na Honda, tá? Então eu sempre reclamo da Honda para ver se eles melhoram. Aqui embaixo é padrão, tá, pessoal? Então, parte direita ar-condicionado, aqui do lado esquerdo parte de som, né? Som, e aqui tem uma diferença também desse carro. Lembra que nos outros tem o TC Plus, né? No Pulse tem TC Plus, no Fastback tem TC Plus, no Fastback 1.3 tem TC Plus, e aqui não tem. Tá vendo uma diferença? Então aqui a Fiat realmente pensou, é um carro esportivo, é um carro de pista, não vai ter TC Plus, eles não querem que você leve na terra, obviamente a gente vai levar. E aqui a gente desliga o controle de tração e o nosso, olha, ó, ACR, né, que a Fiat chama. Vamos ver se a gente consegue desligar. Aqui a gente ligou. Vou segurar para ver se ele desliga o controle de estabilidade também, mas eu acho que não. Eu acho que não, pessoal, acho que é aquele só o de tração mesmo, tá? Pelo menos dessa forma não, tá? Pode ser que tenha algum truquezinho, mas na Chevrolet é assim, né? Você segura ele e desliga. E aqui a gente pode desligar também nosso sensor de estacionamento, pode desligar o nosso controle de faixa, que ele é corretivo, tá? Ele não te mantém na faixa, ele só te volta quando você faz besteira. Trava a porta, desliga a tela. Se eu quiser desligar a telinha, eu posso desligar também. O que mais? E é basicamente isso, os comandos do ar-condicionado e aquele botão dupla função, né? Você tem um botãozinho de velocidade ou um botãozinho de temperatura no mesmo. Eu gosto, acho legal, cuidadinho aí. E eu já falei pra vocês, mas temos um carregador por indução aqui com saída de ar, tá? Isso daqui é uma sacada muito boa que a Fiat teve, que todo carro deveria ter. Um resfriador de celular que carrega por indução. E uma reclamação clássica desse carro, que é esse console aqui, né? O Pulse normal não tem esse console central, então ele não fica pegando na perna. E eu achei que era um problema, né, do Fernando, mas não, é um problema até de pessoa magra. Eles estão reclamando. Pode ver, ó, vou deixar meio de frente, que se eu no rumo aqui desse acabamento, você nem enxerga o pedal do acelerador direito, tá vendo? Então sua perna tem que fazer um S para pisar ali. Obviamente que não é, né? Esse daqui é a posição que sua perna fica, mas para você acelerar o carro, sua perna provavelmente vai ficar roçando aqui nessa parte. Então pode ver que meu pé não tá nem para a direita, né? Meu pé tá tudo para a esquerda. Então para eu pegar o acelerador sem pegar aqui, eu teria que ficar com o pé bem mais para lá, para caber minha pernoca. Mas é isso. Então acho que aqui de dentro não tem mais o que mostrar para vocês não. E tá aqui a joia da coroa, pessoal. Motor 1.3 turbo que chega até 185 cavalos, 270 Nm de força. É o belo de um motor para um carro desse tamanho, tá? No Fastback ele anda bem, anda. Mas o que esse carro anda aqui, pessoal do céu, vocês não têm ideia. Se vocês acham que por vídeo dá para ter ideia, esquece, não dá. Esse carro anda demais. Fernando, e o tal questão de ele consumir óleo? Pessoal, todo motor consome óleo, mesmo que pouquinho mais consome. Motores turbos tendem a consumir mais, principalmente o motor que chega até 1.8 bar, né? Ele vai consumir óleo mesmo. Mas existe, obviamente, uma margem ali que, infelizmente, a Stellantis errou, tá? A Stellantis errou e foi corrigido. Já foi corrigido, esquece, os modelos mais novos já não enfrentam isso. E mesmo que seu carro enfrente, né, por alguma belezinha ali que eles fizeram e enfrentou, você vai ter a garantia de 3 anos, mas não apresenta mais esse problema nos motores novos, tá? Mas, mais uma vez, repito, todo carro desse vai consumir óleo, tá? Então se você vê lá, ah, Fernando, mas eu vou ter que ficar olhando então toda hora. Eu realmente concordo com você que é bem chato você ter que ficar olhando o óleo de um carro zero, né? Um carro novo desse de 150 mil. Então a maioria dos carros você nem olha, né? Você deixa lá e esquece. Então é chato de fato. Mas não adianta montar o frentista olhar para você também, porque vai estar com o motor quente. Então de vez em quando ali, a cada 3.000 km, dá uma olhada só para você ter certeza que não está acontecendo nada. E se não quiser olhar também, não olhe, deixa que não vai ter problema. E se tiver, a garantia cobre. Então a gente tem que falar disso porque infelizmente, né, as coisas viram uma, como que a gente pode dizer, uma meia verdade, né? Então de fato teve problema, foi arrumado, só que as pessoas não ligam que foi arrumado.
Pro resto da vida eles vão falar dos problemas, que nem Chevrolet pega fogo, que o carro aqui consome óleo e assim vai. Então, isso aqui não é nenhuma defesa, tá, pra montadora, é que de fato arrumaram. Se não tivesse arrumado, eu tava aqui falando pra vocês que não presta, tá? Então o motorzão aí, essa capa aqui tá com um parafuso, não vai dar pra tirar. Ia tirar pra mostrar pra vocês. Mas temos um turbo aqui na frente, bem tamanhozinho consideravelmente, nada gigante, mas um motor legal. Funções aí, tem muito que mostrar pra vocês de diferente não, que é tudo igual. Bateria, caixa de fusíveis, nosso líquido de arrefecimento, que também tem que tomar cuidado, né? Obviamente, todo carro tem que tomar, mas é bom sempre ficar de olho se o seu carro não está consumindo ele também. E esse aqui realmente que não era para sumir, tá? Mas não que eu tenha histórico de sumir não. Nesse carro aqui, né, quando dava problema, que era lá no antigo, no 1.8, ele misturava no trocador de calor. Esse carro aqui já não tem esse problema também. Não temos manta acústica, nem, né, nada. E também não temos amortecedor. Itens aí que a gente tem concorrentes. Virou também febre falar que não precisa, né? Que nenhum carro precisa. Mas montadora que capricha nos seus carros coloca. Então fica a seu critério aí achar que precisa ou não. Mas eu tô falando disso porque ele tem uma característica legal, esse carro, que é realmente ele deixar o barulho do motor entrar lá pra dentro, tá? Então normalmente as montadoras em carros modernos fazem o contrário, eles não querem que você tenha ruído lá dentro. Então motor silencioso para não fazer barulho lá fora, lá dentro quer dizer. Aqui não, aqui é o contrário, aqui eles querem que você ouça o barulho lá dentro, né? É um carro esportivo, então você tem que ouvir o ronco, não só de motor, a gente tem de escapamentos lá que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas pessoal, que conjunto legal, então não tenho o que dizer. Se você gosta de um carro realmente divertido e o diferencial dele, né? A altura, a gente tem altura em relação ao solo, ele é mais baixo que o normal, mas ainda assim ele é muito mais alto que 90% dos carros aí que a gente anda nas ruas. Então você não vai passar em quebra-mola, raspar, não vai raspar em terra, não vai raspar em nada. É um carrinho alto que tem uma mecânica aí muito bacana. Eu não mostrei a chave pra vocês, mas a chave é essa daqui, ó. Entrega Abarth, bem bonitinha. E eu vou tentar ligar o carro aqui com o capô aberto, que eu vi que ele avisou, mas mesmo assim ele fechou, tá? Ele avisou que alguma coisa estava aberta, mas mesmo assim ele trancou. Então com o carro trancado, você dá 2 cliques. Ele piscou aqui, ó. Vamos ver se vai. Acho que ele não vai por causa do capô aberto, ó. Vamos tentar travar e apertar 2 vezes, vamos ver se vai. Curioso, viu? É um sistema de segurança, né? Vai que você dá com a mão em algum lugar, alguém liga o carro, né? É um sistema de segurança. Então eu vou mostrar o carro ligando para vocês com o capô fechado. Carro trancado, capô fechado. Vamos direto ver se precisa apertar mais alguma coisa. Ó, ele não aceitou. Vamos trancar. Aperta 2 vezes. Não tá aceitando, ó. Vou abrir o carro. Vou trancar. E agora vamos lá. Ó, ele não tá aceitando não. Tem alguma coisa que ele não tá gostando. Vamos descobrir o que que é. Ó, eu entrei dentro do carro, tá? Eu liguei ele, desliguei. Vamos ver se agora vai. Tranquei o carro, tá trancado. 2 cliques. Acho que agora vai. Aê, garoto. 2 cliques. Então provavelmente seja isso. Como eu deixei o capô aberto e tentei ligar, ele eu acho que entra num modo de bloqueio. Pode reparar que nem o retrovisor estava abrindo, tá? Então ele eu acho que é uma maneira dele garantir que é realmente a pessoa que tá com a chave que tá fazendo isso, né? Por algum motivo alguém tá querendo roubar seu carro, alguma coisa, a chave bloqueia para não funcionar. Eu tô mostrando exatamente para vocês entenderem, né? Porque às vezes a gente fica, pô, eu tô tentando ligar, não vai. Tem carro que você tem que apertar, sempre tem que travar, né, antes para dar os 2 cliques. Tem carro que não precisa, então nesse carro aqui é bem legal. Trancou, 2 cliques, ele liga. Aqui se eu tentar de novo, ó, pode ver que ele vai ligar normal. Retrovisor abriu. E uma coisa legal aqui, como eu já dei o primeiro start, ele não fez. Ele faz uma ressonância no escapamento ali, bem legal, que eu vou deixar agora um barulhinho de ronco ali para vocês verem. Se você está vendo a avaliação completa, essa é uma continuação do vídeo. Se você não está vendo, lembre, esse é um dos vários vídeos desse carro que eu vou levar ele na cidade, rodovia, estrada de terra. Sim, é um carro que vai para a estrada de terra também. Então tudo isso é muito importante para você saber se esse é o carro ideal para você ter na sua garagem. Bom, Fernando, vamos entender qual que é a proposta do Pulse Abarth. É ser um carro esportivo, sim. Ah, Fernando, mas ele corre com Ferrari. Não, calma. Ele não é um super esportivo, ele é um esportivo.
A gente tinha os esportivados, o próprio Argo HGT era um desses carros esportivados. E o Argo HGT ele tinha uma característica de ser um carro super usável na cidade. Era um carro tranquilo, sem se preocupar, né? Era um carro macio, mesmo com aquela roda maior, né? Que era opcional, continuava sendo um carro muito agradável de usar no dia a dia. Porém era um esportivado, ou seja, ele usava a mesma mecânica 1.8 lá que tinha na linha e, boa, paciência, né? Era o que tinha. Andava bem, mas não empolgava. Aqui é o outro cenário, aqui o carro realmente se empolga, tá? Então, faz sentido na cidade para um usuário comum? Eu vou te falar que faz, tá? Ele tem características que podem incomodar quem é mais chatinho com o carro, né? Gosta de reparar em algumas coisas, que é principalmente o comportamento muito arisco. O que eu falo de arisco? É um carro que não tem aquele modo eco, sabe? Quando você coloca o modo eco num carro e ele fica tranquilo, passeia, né? Anda devagar. Esse é um carro meio difícil de você conseguir andar com ele tranquilamente, porque ele é muito sensível, mesmo no modo normal, né? Ele tem uma sensibilidade de acelerador que às vezes incomoda. Então quem tem pé um pouquinho mais pesadinho vai se incomodar, porque é muito difícil você dar aquela tocada tranquila. Se eu desse carro pra minha mãe dirigir, meu amigo do céu, vai ser um Deus na conta, porque ela não tem essa sensibilidade, tipo, sabe, pés levinho e tal. Porque esse carro realmente, qualquer coisinha que você fizer um pouquinho mais de pé, ele já vai achar, pô, ele quer correr. Independente de estar aqui no modo Poison, ele vai querer acelerar, vai andar forte. Isso eu sempre martelo nesse sentido, que pode incomodar algumas pessoas. Saindo desse cenário da pessoa que quer, né, andar tranquilamente, um carro confortável e tal, que eu sempre recomendo, se você tá comprando um carro a passeio, você não é uma pessoa que gosta de correr, não gosta de coisas absurdas, vai no Pulse 1.0 Turbo mesmo, pega um ímpetus, você vai adorar o carro, vai andar bem, vai viajar legal, vai ter tudo que você quer, tem as mesmas coisas que esse carro tem, tá, em itens, e você vai estar muito bem atendido. O foco desse carro é realmente quem quer correr, mas como mais uma vez eu tô falando de cidade, então dá para usar na cidade? Dá, pessoal, por incrível que pareça, porque vale ressaltar que esse carro, ele realmente não vai só e coloca o motor 1.3 lá do nosso Renegade, do Compass e vários outros carros. Ele vai além de botar o motor 1.3 turbo, ele realmente tem todo um retrabalho. Temos os freios mais fortes, né, na parte frontal. Mesmo o tambor que todo mundo enche o saco traseiro tem também uma recalibração. Temos, que mais aqui? Suspensão. Toda a suspensão é pensada para aguentar um circuito. E quando a gente fala de um carro que aguenta um circuito, é um carro que 99% dos carros, para ser um carro bom de pista, ele tem que ser mais duro. Não tem como você fazer um carro de pista macio. E aí foi a Fiat e faz um carro extremamente equilibrado. Que aqui a gente tá falando de um carro mais alto. Você já viu o carro de corrida alto? Não tem, né? O máximo que você vai ver é um carro de rally. E mesmo os carros de rally são mais baixos do que a gente vê, por exemplo, em SUVzinhos por aí. Então, aqui a gente tá realmente num Abarth puro sangue, né? A Abarth tem a linha de corridas em pista, mas ela também tem a parte de rally. Eu vou postar aí uma foto pra vocês, se eu lembrar do nosso ponto, né, fazendo as provas de rally. Então, parece que aquele DNA que ela podia ir pro lado pista e ir pro outro lado, quando ela pensou, vamos fazer o primeiro SUV compacto esportivo? Vamos. Ela veio para esse lado da competição. Então, por mais duro que o carro precisa ser para aguentar a parte de asfalto, ele ainda continua sendo um carro usável, macio, gostoso no dia a dia. Obviamente não é tão macio quanto as outras versões, não tem, né, milagre. Mas eles não foram naquela ignorância de fazer um carro seco, duro, direto, que é o que ajuda muito no asfalto. E mesmo assim, ele se sai muito bem, porque tem todo um trabalho dinâmico, não é simplesmente ser duro ou macio. É como que a roda racha o contato do chão, né? Como o pneu consegue achar chão, como é progressivo quando você vai entrar forte e entender que a carroceria não vai do nada, né, perder a traseira, aquela coisa que é, sabe, instantâneo. Não, tudo é progressivo, então você sente que sim, tem um trabalho muito refinado nesse carro. E tudo isso sem prejudicar o uso na cidade. Então, dá para ter na cidade? Super dá para ter na cidade. Como eu falei, não é um carro pensado para o conforto, então... Mas ainda assim, se eu fosse dar uma nota de conforto, ainda daria um 7,5. Ou seja, ele está muito bem posicionado, mesmo com toda essa positividade de ser a versão Abarth. Então, assim, foi uma surpresa muito positiva. E por isso que eu tô começando esse vídeo falando disso, porque eu acho que é o que mais as pessoas pensam. Falar, pô, Fernando, mas, né, um amigo meu tinha um Sandero RS, disse que na cidade era terrível de usar, o carro incomoda, ele é muito duro, muito seco. E aqui não, aqui você tá num cenário diferente e fora a altura,
né? Você tá falando de um carro aqui, pessoal, que você vai passar em valeta, quebra-mola, buraco dimensionado, tudo que você quiser, ele vai transpor com facilidade. Você vai sair de um prédio com uma calçada mal dimensionada, qualquer coisa, pessoal, rampa, tudo. E esse carro vai te atender aonde os outros raspariam. Então, é muito legal a proposta desse carro. Você vai falar, ah, Fernando, mas e o preço? Bom, pessoal, se, né, falando em compra, se você está pensando em comprar e tem esse valor, vai tranquilo que você vai gostar. Mas, como nem tudo são flores, do que eu tenho para reclamar desse carro em questão de uso na cidade? Mais uma vez falando em cima da questão de preço. É um carro de topo de linha, da linha Pulse, ou seja, a gente espera o máximo que ele tenha, né, disponível no mercado para isso. Hoje em dia todos os carros são tecnológicos, então a gente espera o máximo de tudo. É aqui que eu tenho um ponto para criticar. Esse carro não tem sensor de ponto cego. Você vai falar, ah, Fernando, mas para mim não faz falta. Tem muita coisa pra gente que não faz falta, e isso não quer dizer que não possa ter no carro. Tem gente que não sente falta de seta, tem gente que não sente falta de central multimídia. Então você tem que entender que não é o que você espera do carro, é o que o carro, pelo posicionamento dele, deveria ter. Lembra quando os carros eram vendidos sem ar-condicionado? Se esse carro fosse vendido 20 anos atrás, o ar-condicionado seria opcional, o central multimídia seria opcional. Então você poderia comprar exatamente como é a minha Palio Weekend. Minha Palio Weekend 1.66 válvulas era a mecânica topo de linha da época. Motor super veloz pra época, né? Assim, pra proposta do carro e tal. E mesmo assim você comprava o carro peladinho. Aqui eu tô tentando te trazer pro cenário atual. Todos os carros são completos, mesmo a versão de entrada já é completa. Então o que vai agregando? E aí a gente chega no sensor de ponto cego, que na cidade é muito interessante. Porque você tá na dinâmica ali da cidade, alguma coisa, um motoqueiro entrou no seu ponto cego ali, você vai dar seta, bateu o olho aqui no retrovisor, não apareceu, né? Às vezes você usa insulfilme, esse carro especificamente tem insulfilmada, mas né, ele é um insulfilme bom, não é tão escuro. Então tudo isso, né, vai uma situação assim, pô, tem uma luz amarelinha ali, olha que legal, consegui ver. Ou igual a Honda usa, né, o Line Watch, sei lá como que chama, que é a câmerazinha, né, deu seta, aparece a câmera aqui. A Nissan tem um 360, então tem tantas opções que esse carro poderia ter e ele não tem nenhuma. Então nessa parte de ponto cego realmente eu senti falta, mas obviamente ele tem frenagem de emergência, então se ele vê que vai bater ele vai te avisar, se você não percebeu, não deu resposta, ele mesmo vai frear para você. O que mais que ele tem? Ele tem os piloto automático normal, mas não tem um ACC também. Aí você vai falar, ah, Fernando, mas o ACC na cidade? Eu, Fernando, uso. Eu sei que tem gente que não usa, tem gente até que não recomenda ser utilizado. Então é um ponto que para mim também faz falta, porque uma avenida dessa aqui, né, você botou lá, colocou aqui a 60 por hora, botei 60, ele vai manter a distância do compasso ali da frente, eu vou andar tranquilo e bonitinho. Então, né, características cada um usa. Você pega uma Marginal Pinheiros, uma Tietê lá em São Paulo, você vai usar a CC tranquilamente. Então eu acho que nessa faixa de preço esse carro precisa receber urgente. Ano que vem vai receber teto solar, tá? Então é bem, né, eu gostaria que a Fiat fosse lá e investisse de colocar o ACC, ainda que tem um probleminha que é, ó, não tem botão para colocar isso daqui. Temos esses dois botões, mas isso aqui eu acho que não seria viável, porque ele tá junto com o cancel, tá vendo? Então eu não sei como que a Fiat faria. O que mais que eu posso falar de cidade? Aqui no modo normal, você sente que o volante é macio. Ele não é tão macio quanto a versão de comum, né, 1.0 turbo. E a 1.0 turbo e a 1.3 ela tem uma maciez absurda quando tá desligado. Essa daqui é um pouquinho mais pesada, talvez pelo pneu ser um pouquinho mais largo, né? Eu não tenho certeza se ele é mais largo não. Acho que eles lá usam 215 também. Você sente um pouquinho mais de peso, tá? Mesmo na versão normal. Agora se você ligar o Poison, aí sim, ele vai te jogar uma carga bem maior. Ainda sente que é uma direção mais leve do que seria se tivesse desligado, mas é nítido o quanto ele fica um pouquinho mais firminho. Então aí é questão de gosto, né? E você vai perceber também que ele vai segurar. Aqui na nossa subida, ó, olha como ele cresce, entendeu? Então é assim, sobra motor, tá? Sobra motor mesmo. Então pra cidade, como eu falo, pra cidade muita gente não vai nem sentir falta de motor, mesmo se for a versão 1.3 lá normal. Mas ainda assim é muito legal você ter isso. Vocês estão vendo que o comportamento do carro muda completamente, tanto de câmbio, né, quanto de velocidade, tudo é diferente. O mapa é diferente do carro. Se eu volto aqui, ó, ele automaticamente já dá aquela esfriadinha, anda bem ainda. E é o que eu falei, pra mim falta um botão eco.
Esse carro merecia ter uma configuração de andar mais tranquilo, de fazer um mapa ali do motor mais, sabe, suavinho, o câmbio mais suave, tudo ser mais suave. Realmente eu acho que faz sentido ter os 3 modos, né? Como a gente tem lá, por exemplo, no Peugeot, né? O 2008, vamos usar de referência de coisa. A gente tem o botão Eco, a gente anda no normal, toda vez que você liga o carro ele tá no normal. Você tem a opção de botar o botão Eco ou o S, que é o Sport, que aqui é o Poison. Então, detalhezinhos, né? Mas é bom a gente lembrar disso daí e ressaltar. O que mais? Ele tem, ó, ele segura na subida, toda aquela tecnologia que eu acho que você já espera que um carro desse tenha, ele tem. Temos farol de LED, tudo completinho. Temos seta também aí, né, na varredura de LED. Dependendo de como o farol tá aceso, ele dá seta, ele desliga para melhorar, né, essa percepção do outro motorista. Se você tiver com o farol ligado, como tá aqui total, aí ele não mantém. Mas se você tiver, por exemplo, só na luz diurna, deu seta, ele vai apagar a luz diurna para focar na seta. Isso é bem legal porque é realmente no mesmo nível ali, né? Então pode dar um pouquinho de confusão. E por último, pessoal, eu já falei, eu acho que de tudo que eu queria falar, na questão de barulho. Ele realmente é um carro feito para você curtir o barulho dele. Então, para quem não tá buscando isso no carro, vai incomodar. Porque ele realmente faz mais barulho, ele deixa o motor entrar mais para a cabine. E quando você liga o carro, ele faz muito mais barulho, ele chama atenção. Então, assim, quem não entende, né? Você pegar uma pessoa que realmente não entende ou não gosta, você liga o carro lá no botão, né, do carro lá da chave, o carro liga, parece um carro velho, né? Uma barulheira de um carro velho. Porque carro novo, quanto mais evolui, né, menos barulho eles fazem. E aí aqui vem um cenário contrário. Você liga esse carro, ele dá aquela ressonância, né? Tem todo um trabalho de escapamento que a Abarth fez aqui, que torna um carro barulhento. Então, no dia a dia, sim, você vai ouvir mais, tanto motor quanto escapamento. Não é um carro extremamente silencioso, né, como a gente já viu em categorias melhores, nem silencioso como a gente já viu em categoria normal. Então é bem bom deixar nítido isso, bonitinho, placa preta e tudo. E outra coisa que eu sinto falta, né, o piloto automático não freia como a gente tem lá no Honda. Aqui a gente não tem essa possibilidade. Então tudo isso são detalhezinhos que podem incomodar quem já tá vindo talvez de um outro carro que já tenha esses itens e tá vindo pra cá e vai sentir um pouquinho de falta, beleza? Mas recomendo pra cidade? Recomendo. Tem opções melhores? Tem, tá? Mas se você tá buscando esportividade, tava com medo de se arrepender porque isso é um carro muito duro, eu acho que não é o caso aqui, tá? E não quer dizer que tem gente que vai achar duro, tá? Meu pai mesmo achou o carro duro, mas a gente andou mais em estrada de terra lá no sítio e tal. Então, mas ele achou, ele se incomodou. Ele falou, ó, Fernando, nesse sentido eu não gostei não. Duas coisas que ele não gostou: ele achou o carro duro e ele também achou, ele odiou esse console central aqui que a gente tem no meio para colocar o cinto, que é difícil, né? O console é alto, o cinto é lá embaixo, então isso incomodou bastante ele. E olha que meu pai nem é velho nem nada, mas mesmo assim ele não gostou, né? Não é aqueles caras que acham defeito de tudo. Meu pai gosta de tudo e mesmo assim são os dois pontos que ele não gostou. Ele realmente achou o carro duro. E eu tô reparando aqui, é capaz de ser do mesmo dono daquele lá. Eu não faço a menor ideia que carro que é esse, cara. Nunca vi na vida. Vou deixar aí pra vocês responder nos comentários que carro que é aquele ali, que é placa preta também, que nem esse daqui. Muito bonitinho. Belezinha, pessoal? Então eu vou encerrar esse vídeo de cidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu mudei agora para câmera mais fechado, que eu acho que é até melhor de vocês enxergarem lá fora, como um vídeo de cidade. Ainda que a gente goste de ver painel tudo, mas eu acho que é interessante vocês irem acompanhando mais o ambiente do que ficar aí só vendo painel e aquele clarão, né, na parte de fora aqui. Acho que fica um pouquinho mais fácil de ver. Tem umas configurações do GoPro, acho que se eu apertar assim, ó, ele foca lá fora. Tem umas coisinhas que eu preciso aprender para ajudar vocês na filmagem. Mas é isso. Fechou? E obviamente se eu esqueci, Fernando, você esqueceu. E por exemplo, eu não falei de consumo. O consumo dele é muito bonzinho, tá, cara? Muito bonzinho mesmo. Na cidade eu não vou te falar uma média específica, porque eu quase não andei só cidade. A maioria das vezes que eu andei foi rodovia, pegando rodovia, terra. Então é difícil eu te falar o meu consumo na cidade. Mas eu vou deixar aqui do Inmetro, mas eu já te falo. Na rodovia ele me surpreendeu positivamente. É um carro que tem uma potência muito legal e nem por isso ele se torna gastão. Principalmente porque ele não é um carro extremamente pesado. Ele não é levinho, tá? Não é um carro de 1000 quilos, mas ele tem uma carga menor do que a gente tem nos outros carros que andam com esse motor também, que são normalmente Jeeps, né? E o Fastback também. Então aqui ele tá muito bem equilibrado. Ele realmente tá
assim, o motor casou muito bem com o carro, anda pra caramba ao mesmo tempo que não precisa gastar muito. Dá de 10 a 0 no que a gente tem no 2.0 lá do nosso Sandeirão. Fechou? Aqui na rodovia de pista simples. Pra quem não sabe, esse é um dos vários vídeos que a gente tem aqui no canal desse carro. E o nosso objetivo aqui é testar o carro no seu limite. Porém, choveu, pessoal. E como a gente sabe, segurança em primeiro lugar. Eu vou andar um pouco mais rápido, mas tem que tomar mais cuidado, até porque aqui o nosso limite é bem reduzido, né, por conta aí da pista molhada. Nosso objetivo aqui não é fazer média, é simplesmente sentir e eu passar o feedback de um dos carros que eu mais gostei de testar. Pensa, um carro apaixonante. Eu voltei, como eu brinco com o pessoal, aos meus 18 anos. E por que isso? Porque o carro te traz uma experiência assim que eu não vejo mais em nenhum carro, assim, é muito difícil, é até difícil de explicar, porque é muito mais visceral, tá? Claro que você vai falar, ah, Fernando, mas o carro tem direção elétrica, né, que impede você... Ah, o pessoal esquece, o carro é muito gostoso, muito mesmo, tá? Então, ele tem tantas diferencinhas assim que vão agregando pra tornar essa experiência legal, que só estando ali. É uma pena que realmente choveu, porque aqui eu realmente queria levar o carro ao limite pra mostrar pra vocês quanta diferença faz um carro desse tipo. Mas, né, se choveu deve ter um bom motivo. A gente tem várias coisas que se diferenciam ele, por exemplo, do Fastback, de outros carros, né, da linha que usa esse motor, que é você ter um botão realmente dedicado para desligar com controle de tração, tá? Os outros carros, eles só tem o TC Plus, até o Fastback, a Abarth tem o TC Plus, né? O motor lá, a Abarth, ele continua tendo isso. Então, aqui a gente não tem esse botão, a gente tem realmente um botão de desligar o controle de tração que realmente desliga, e isso é muito legal, mostra que realmente a Fiat teve um trabalho aí de pensar nisso daqui. Fora a suspensão recalibrada, mais baixa, né? Continua sendo um carro alto, mas buscou um pouquinho mais ali de centro de gravidade interessante. Você continua numa posição de dirigir mais alta, tá? Você não tem aquela posição de pertinho do chão. Então tudo isso torna uma experiência bem ímpar, porque realmente é muito difícil você aliar um carro mais altinho com uma performance tão boa em curvas e tal. Outra coisa que prova o tanto que eu voltei no tempo, né? Depois do quebra-mola eu vou fazer o 0 a 100, aí a gente começa a pisar, é trocar a marcha no volante. Sabe a última vez que eu me interessei em mudar a marcha no volante? Pois é, eu realmente não utilizo. Eu não acho graça nenhuma, né, ficar lá mudando marcha em câmbios, porque o câmbio normalmente já faz o trabalho que a gente quer. Aqui não, aqui realmente é um primeiro carro que eu sinto vontade de ficar exatamente pelo ronco, ó. Eu vou abrir o vidro aqui, vai fazer ruído? Não vou abrir o vidro não, senão vai fazer ruído demais pra vocês. Pista, eu vou com controle como tá chovendo, tá? Então vamos lá, lembrando que aqui é uma subida, então é um 0 a 100 só aqui do canal mesmo. 1, 2, 3 e... Pera aí, deixa eu fazer um launch aqui. Patinou. E 100. Bom, né? E na subida, viu, pessoal? Não esqueça que aqui a gente tá na subida. O carrinho tá com o ar-condicionado desligado já, até eu ainda não tô usando ele. Aqui eu realmente fico receoso de forçar demais na chuva, é uma pena. Eu que realmente queria dar uma pisada maior, mas aqui você sabe, né? Não tem escape. Se eu fizer besteira, já era. Então eu só vou dar uma pisadinha aí bem de leve pra gente curtir. E também eu acho que tá tendo obra em alguns lugares. Mas aqui dá pra explorar muito a questão do ronco, né? Como ele deixa invadir mais. Olha como ele aceita a redução. Tá vendo? E ele deixa o ronco entrar, ó. Vou manter o giro alto aqui. Fora os pipoquinhos, né? Que ele realmente deixa dar também. Então tudo nesse carro, ó, mesmo aqui na chuva, dá pra confiar um pouquinho mais. E quando eu puxa mesmo. Aqui, vamos desviar dos nossos amigos ciclistas. O que me incomoda um pouco é isso aqui, ó. Como eu sou alto, o retrovisor ele mata muito o meu campo de visão. Mas isso daqui não é nem culpa do carro, é realmente a culpa do motorista, que tem a cabeça muito alta. Mas olha, é muito...
Anda demais, cara, demais. E sem se preocupar com a altura, né? Aqueles carros muito baixos que você fica receoso de uma quinadinha dessa aqui dar uma pulada, pegar embaixo, dar final de curso. Esquece, aqui você não vai ter isso. Vamos ver. Esperar o lugar certinho, tá? Aqui no canal a gente... Se tem uma coisa que eu não faço nem na minha vida inteira é ultrapassar em local proibido, tá? Uma porque custa um absurdo a multa, mas porque realmente existe um estudo pra falar que, ó, Fernando, se aqui tá com essa faixa, é porque realmente aqui você não vai ter campo de visão, por melhor que seu carro seja. Então, essas horas aqui eu tenho paciência, mesmo que demore, mas eu espero. Enquanto isso a gente vai falando de outras coisas, ó. Tem uma aqui, mas vai ter um carrinho vindo. Vamos ver se a gente consegue depois dele, mas é bem curtinho. Ó, como puxa bem. Então é outro cenário aqui, a brincadeira é bem diferente. E esse aqui, ó, curtir também, né? Não precisa ser no extremo para você curtir. A troca de marcha é rápida também, para um câmbio comum. O que é gostoso é se ouvir, né? O ronco é mais legal do que sentir a força G ali no painel indo para a esquerda. Como vocês viram, aqui tem muito ciclista, então também a gente tem que tomar cuidado em ponto cego, né? Numa curva dessa aqui, ó. Se você estiver muito rápido, quando você vê, você já está em cima do ciclista. Ainda que hoje é segunda-feira, que eu deixei para vir, é mais tranquilo. Mas olha como a inclinação é diferenciada. Você sente o balanço da carroceria mais travado. Não tem aquela segunda balançada que os carros mais macios dão. Aqui é realmente muito mais gostoso pra isso daqui. E como eu falei na avaliação de cidade, não pense que é um carro duro, tá? Assim, extremamente duro pra andar na cidade, que vai incomodar. Não, ele é muito de boa. Dá pra usar na cidade com conforto mesmo. Obviamente menos que a versão normal, mas ainda assim bem tranquilo. Vamos dar uma pisada. Ele aceita as reduções. Vou pegar um pouquinho de meio aqui. Reflexo, achei que era um buraco, mas era só reflexo. Olha, se você gosta de ter uma experiência legal, sem perder conforto, sem ter um carro gastão, tá? Obviamente, se andar do jeito que eu tô andando aqui, você vai gastar, mas em uso normal, aquele dia que você só tá indo pro seu trabalho, aquele dia que você só tá andando com sua família de boa, o carro consegue entregar ainda um consumo muito ok, tá? Na minha viagem eu fiz 13,5 na gasolina, com ar-condicionado ligado, o carro cheio, foi muito tranquilo. E na volta eu vim com etanol, ele fez 11. Então até vale a pena ir para fazer um comparativo. Não foi na mesma rodovia, eu fui pela Castelo e voltei pela Raposo. Bem diferente o cenário de uma rodovia para outra, tá? Vamos puxar aqui, ó. Olha como ele ganha velocidade, mesmo numa subida. Eu tenho um teste da estrada nessa situação aqui, é 1.3, é normal, que mostra que quando ela começa a chegar na subida, ela não tem força, né, para subir, ela só mantém. Então aqui a gente já tá no cenário que tem motor sobrando, ó, já acabou nosso teste tão de boa que é. Abri o vidro aqui só pra vocês ver se dá pra ouvir um ronco melhor. Acho que vai ter mais vento do que coisa. Não vai agregar muito pra vocês, não. Deixa eu dar uma paradinha, não tem ninguém aqui mesmo. Vou pôr aqui no neutro. Olha, aceita. Tá vendo? Ele dá os pipoquinhos dele. Ele espera o câmbio esfriar, ó, pra soltar. Isso é muito legal.
Então, acho que é o primeiro carro que eu vou dar nota 10, tá? Não leve nota 10 para pista rodovia normal, tá? É nota 10 para pista simples. E depois na rodovia vocês vão entender por quê. Então, assista o outro vídeo que eu vou falar mais dessa experiência em viagem, que é outro cenário aí, o carro usando no modo comum, tá? Aqui é um uso mais jovial, digamos assim. Então, se você tá gostando dos vídeos, acompanhe todos. Tem na cidade, tem esse pista simples, tem de detalhes que já tá no ar. E vai ter vários outros aí desse carro. A gente tá indo agora para o nosso teste de terra. Sim, é um Fiat Pulse. O Fiat Pulse se vende como crossover. Então, independente de ser um crossover esportivo, ele é um crossover e vai para o nosso teste. Ou SUV, né? A gente sabe que todo mundo fala SUV, então vamos falar SUV também em alguns momentos. Fechou? É isso aí, meus amigos. Você achou que só porque o carro é esportivo não vai para terra? Vai para terra também. Aqui no Holt, todo carro vai pra terra, tá? Todo carro não, tá? Brincadeira que tem carro que já não foi. Principalmente carro de particular. Particular eu não trago aqui. Mas os de montadora é autorizado a gente fazer o teste. E aqui mais do que um motivo pra gente fazer. É um carro numa carroceria. A gente tem que chamar de crossover, tá? Mas ninguém chama. Então aqui a gente tá falando de um carro de categoria SUV, crossover, como você preferir chamar. E o caminhãozinho também, viu? Todo lugarzinho ruim pra você ficar. Aqui a gente tá num carro que é mais baixo do que a versão normal, mas ainda assim mantém todas as regras para se manter nessa categoria aí de SUV. Então a gente tem um carro mais baixinho do que o outro, mas ainda assim é um carro alto. E é exatamente esse o diferencial legal desse carro. É um carro que continua sendo muito versátil para usar em qualquer situação. Quebra-mola, buraqueira, terra, tudo ele vai te atender. Agora não adianta, o carro é um pouco mais duro sim, vocês ouviram toda a estrutura do carro. Isso não é barulho de acabamento, tá solto, é o barulho da estrutura inteira do carro sofrendo pela irregularidade do chão, tá? Quando é barulho assim, uma peça solta, eu falo, ó, isso tá solto, isso tá solto. Esse carro não, esse carro é a estrutura inteira dela. É o que a gente viu na Tracker, a gente passou por isso. Então, é quando toda a estrutura do carro está assim, se sofrendo, né? Ela não tem aquela presilha travada, borrachada, que segura. Então aqui, sim, não vai ser um carro que você vai fazer uma situação dessa e vai achar que é o carro mais travado do mundo. Usável, tá? Só o fato de não ter barulho de acabamento solto mesmo, essa peça rangendo, este pra mim já é positivo, pra mim já tá ótimo. O que tem que ser levado em consideração é que esse carro realmente não foi pensado para esse cenário, nem um pouquinho. Então ele tem um pneu totalmente pensado para asfalto, asfalto mesmo, tá? Aqui a gente tá levando um pneu 100% asfalto para um outro cenário. Esquece aqueles outros carros que eu falo que é um pneu de cidade. Não, aqui é um pneu de pista praticamente, né? Só não slick ou semi-slick, mas é um pneu realmente pensado para nunca ir na terra. Eu tô avisando isso porque eu já andei na terra e já vi que ele sofreu para achar tração em algumas situações. Bem mais lá na frente a gente vai mostrar isso para vocês. Mas por enquanto a gente tá numa situação bem compactada, que aqui é mais um teste de sentir a carroceria, como que o controle de tração trabalha. A gente vai começar uma descida ali. Lembrando que esse carro não tem controle de descida, tá? Ele não tem, e nem o TC Plus. Esse carro não tem o TC Plus. Eles tiraram essa parte de, né, off-road, por assim dizer, para focar na parte de pista. Então a gente tem o TC Plus trocado pelo controle de tração. Esse realmente desliga. Todo mundo fala no vídeo da estrada, era só desligar o controle de tração. Me mostra aonde está o botão de controle de tração da estrada. Não tem, pessoal, não tem no Pulse, não tem na estrada, não tem em carro nenhum. E não adianta nem segurável, não, ele só desliga. Então aqui a gente tem um botão dedicado a desligar o controle de tração, porém a gente não tem um sistema de bloqueio de diferencial eletrônico. Então são cenários aí que a gente tem que se adaptar. Aqui eu coloquei a câmera bem focada nessa parte externa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aí eu acho que agora vai melhorar, vamos ver. O objetivo é focar lá fora. Aqui a gente começa numa situação de descida bem inclinada, tá? Aqui a gente vai sentir a carroceria. É como se fosse uma caixa de ovos. Então a carroceria chacoalha aí para os dois lados.
Uma coisa que me incomoda nesse carro, que eu até já comentei em outro vídeo, é o retrovisor. Ele pega um campo de visão, de vista meu, muito grande. Então essa é a visão que eu tenho do carro. Olha quanto me sobra de campo de visão pra cá. Por isso que muitas vezes vocês vão ver eu tombando aqui pra esquerda pra enxergar alguma coisa. Mas vocês estão vendo como que mesmo com todo esse trabalho de suspensão e altura diferenciada mais baixa, né, em relação ao outro, ele continua tendo uma versatilidade para passar. Uma guinadinha aqui. A gente tá falando de acabamento, né, de barulho. O único acabamento que faz barulho nessa unidade é esse console central aqui, que sofre com o meu tamanho, né? Como eu sou bem gordo e largão, o bichinho tá sofrendo ali pra se manter no lugar. Então o nosso abridorzinho aqui, puxar ele pra frente, que aí ele faz um pouco menos de barulho. Onde seria o porta-braço, né? Aqui eu vou abrir, já que eu vou devagar, pra gente ouvir um pouquinho lá o barulho da natureza. Ele tem a suspensão mais durinha, mas ainda assim é muito tranquilo, sabe? Pra andar devagar assim, ele não sente tanto. Lá no sítio a gente andou em 4, em terra. Não é tão complicadinho que nem aqui, mas ainda assim é estrada de terra onde só passa trator. E mesmo com 4 pessoas e com coisa na mala, ele ainda se saiu bem. Então, assim, nesse sentido é mais do que aprovado. Obviamente que o carro não tem a altura de uma SW4, de uma S10, né? É outro perfil de carro, mas para um carro comum, num carro que você comprou ali, né? O jovial, tá fazendo faculdade, aquela coisa gostosa, e de vez em quando aparece uma festa da faculdade lá no meio do mato, é um carro que você vai chegar onde o Mini Cooper do seu amigo não chega. Então, é um carro que realmente atende muito bem. Ó, aqui, ó, tá com 2 buracos bem grandes, então eu acho que vai pegar o meio, porque é um cenário diferente do que a gente estava acostumado. Ó, não pegou, cara. Incrivelmente não pegou. Ó, a gente tá tombando a carroceria para a esquerda. Rapaz, ali eu podia jurar que ele ia pegar. Ixi, meu combustível tá acabando já? Será que é porque eu tombei ali na coisa? Ele sentiu que tava acabando? Não é possível que eu gastei tudo. Meu 1/4 de tanque. Mas olha que carro prático. Me fala quantos carros que você consegue andar numa situação dessa tranquilo, com várias pessoas dentro, e não pegar. E que não seja um carro de 300, 400 mil. Aqui a gente realmente está num cenário muito pontual. Um carro praticamente único. Ó, a gente está com a roda direita ali erguida. Vamos ver se vai pegar na parte central. Não pegou. Aqui o disco de freio tá molhado, né? Então ele fica um pouco mais arisco também. Difícil de não frear dando tranco. Tá indo muito bem. Bem tranquilo. Essa primeira etapa de descida. Em nenhum momento o carro escorregou, mesmo com esse pneu. Nos testes de altura ele tá saindo muito bem. Nem o freio, pessoal, tem entendeu que tipo, ele tá na estrada de terra, né, como os carros têm. Aqui não, aqui é um carro comum, pensado para pista, que a gente tá inventando moda para provar para você de que esse carro é capaz de vencer obstáculos da proposta da carroceria. E essa é uma primeira etapa mais tranquila. Aqui a gente nem testa tanto a tração é mais no próximo teste. Então sempre reforço, esse é um dos vários testes que os carros passam no canal. Então se você quer saber como que eles se saem na terra, tem 3 vídeos de terra, esse é um deles. Então acompanha o canal, se inscreve aí, você não vai se arrepender. Tem tanta coisa legal que a gente posta. E dos vídeos mais novos, todos os carros estão passando praticamente por essas 5 etapas: cidade, rodovia e 3 de terra. Isso é o mínimo que eu entrego para você. E ainda mostra o carro em detalhe, tá? Todos os detalhes do carro também.
E depois que a gente fecha esse pacotão, eu entrego um vídeo de avaliação completa. Ou seja, eu pego todos esses vídeos junto em um, para você que perdeu um ou outro poder assistir aí e ter certeza que viu tudo. E ainda tem vídeo bônus, viu? Dependendo do carro, a gente ainda faz vídeo bônus para falar de outras coisas aí também. Aqui tem umas poças, mas um barro compactado ainda. Ai, carambola, deixa eu fechar aqui que eu tô me molhando tudo. Molhou tudo dentro do carro. Aqui devagarzinho também, que a gente não tem campo de visão. Aqui vocês olham, tá compactado. Então esse tipo de situação, a tração do carro, por inércia ele vai, né? Ele tá no embalo. Então é muito difícil, ainda mais descida, você perder tração. Aqui se a gente subir, aí beleza, aí você tá testando. Aqui o teste é mais questão de altura, ângulo de entrada, de saída. Por vídeo vocês perdem a noção, mas a gente passa em valetas, lombadas, coisas que são muito fora do que a gente enfrenta na cidade. E vocês veem que tem um conforto, né? Obviamente não é a coisa mais macia do mundo, mas para um carro dessa pegada, andar tranquilamente assim, ó, eu não tô sentindo, sabe, aquela dorzinha de tipo, nossa, tá judiando do carro. Esse carro aqui vai virar uma escola de samba. Não, pessoal, ele realmente tem o DNA Fiat brasileiro de carros macios, como eu gosto de brincar. Fechou? Então, aqui a gente encerra a nossa primeira etapa. Passar num barrinho aqui para a nossa foto ficar bonita. Encerramos nossa primeira etapa. Chegamos nas palmeiras. Primeiro teste, segundão vai na sequência aí pra vocês, fechou? Ó, e lá, aqui é sempre o lugar que eu falo pra vocês que o bicho vai pegar. É isso aí, pessoal, bora pra segunda etapa de vídeo, na nossa estradinha de terra. Hoje choveu, e aqui com o nosso Pulse Abarth, que não tem pneu nem próximo do que seria um pneu misto. Aqui a gente tá falando de um pneu realmente dedicado a asfalto pista, tá? É um pneu realmente que, assim, não tem nada a ver com esse cenário. E já deu pra perceber que isso vai atrapalhar ele bastante nessa situação de tração. Muito mesmo, tá? Então vai ser aí, ó. Ó, eu já saindo de... já andando de lado. Eita, carinho. E outra coisa, ele não tem o TC Plus, tá? Então aqui a gente vai andar sem controle de tração. Esse é o jeito aí que a gente vai. E nosso câmbio manual também, tá? Então, será que eu abro o vidro? Eu vou abrir o vidro não, que eu acho que eu vou ter que passar numas poças de barrinho aí. E aí não vai sujar a gente. Então, qual que é o objetivo, Fernando? Você levar um carro esportivo para uma estrada de terra? Pessoal, é um crossover, é um SUV compacto, como você preferir chamar. E pra que um carro desse, né, vai pra cá? Porque você vai fazer um passeio rural, você vai levar sua família numa chácara, numa hotel fazenda, ou você mesmo, como eu, gosta de andar em estradas assim. E aí você simplesmente quer estar num cenário desse com o seu carro esportivadinho, né? Aqui é um carro esportivo mesmo, então ele tem diferenças de suspensão, tem várias coisas que fazem ele ser um carro realmente diferenciado para utilizar na pista. E aqui a gente está num cenário contrário. Normalmente um carro bom de pista é ruim de terra, e aqui a gente está comprovando que ele tem limitações, né? Muito mais do que um carro comum. Quando eu trago um carro comum aqui para mostrar para vocês, é exatamente para vocês entenderem que o cenário brasileiro prepara o carro ainda que levemente para esse tipo de situação. E aqui a gente está num carro que não quer que você leve ele nesse ambiente. Mesmo assim, ele, né, dá um pouco mais de trabalho, a tração dele é bem mais difícil, principalmente por falta de pneu. O pneu dele, né, como eu sempre gosto de falar para vocês, não tem aqueles dentes, né, que fazem um trabalho ainda que mínimo para manter ele num curso. Então aqui a gente realmente vai sofrer bastante para provar para vocês isso daí. Então chegamos no nosso campinho de barro. Eu vou botar vocês lá fora, que eu acho que vai ser mais interessante do que mostrar daqui de dentro, tá? Que eu quero que vocês tenham realmente uma visão aí de como vai tracionar. Pode ser que voe barro na cara de vocês, então o tampem aí à vista, que aqui eu acho que tá muito sol, vai perder a noção de como que tá as coisas. Bom, pessoal, quando eu estiver lá fora com a câmera, provavelmente vocês não vão me ouvir. Talvez eu até tente falar, mas vocês não vão me ouvir direito, que vale a imagem, tá? Aqui a gente vai para um campo bem barrento mesmo. Então eu acho que é outro termo que eu posso usar.
O que eu tô fazendo? Tô no controle de tração desligado, porque eu já vi que ele corta muito mesmo. Esse carro aqui no barro com o controle de tração original, ele não entende que você tá no barro, até porque ele não foi pensado para isso. Então, já desliguei ele aqui, belezinha? E tô no modo manual. Então, tô de primeirinha e vou sair pra segunda, beleza? Então, vou botar vocês lá fora, que eu acho que vai ser mais interessante para vocês verem. Como vocês viram, ele deu uma patinada, principalmente pelo pneu. O pneu realmente faz diferença. Agora a gente vai voltar de ré aqui. Vamos ver se de ré ele traciona bem. Aí o objetivo é mostrar pra vocês aí em outro ângulo a mesma situação. Tentando não cair pra esse barro aqui, ó. Ó, como aqui ele já tá sofrendo mais, tá vendo? Tá me jogando pro mato, né? É um problema. Então de ré eu acho que não é uma boa ideia não. Melhor a gente tentar voltar de frente mesmo. Vocês viram aí, né? A gente já tá tão acostumado a tentar mostrar o carro com pé leve, né? Pra não cavar e tal. Mas aqui eu resolvi botar ele no mais agressivo, né? Botar o pé todo e falar, você não quer ir? Então vou cavar. Cara, o carro puxa muito, cara. Essa é a diferença de você ter potência sobrando. Então, quando você começa a não ter tração, ele, beleza, vamos na ignorância. E você viu como ele saiu tranquilo. Roncou, foi... Uma pena que a GoPro ela tem que ficar oscilando, né? Se você vai aparecer ruído ou não. Então deve ficar um pouco de ruído aí pra vocês. Mas espero que a imagem importe mais aí do que o barulho. Mas cara, pensa um carrinho maneiro, viu? Isso é pra mostrar pra vocês. Então você tem um Pulse, ainda que o Abarth, cara, se divirta. Pensa um carro versátil. Dá pra fazer isso com o Sandero RS? Talvez, mas aí vai pegar embaixo, vai travar ali num negócio. Se você travar a base, né, passar a base do carro em algum lugar assim que trave, rapaz, é uma judieira. Quando pega a carta, pega embaixo, às vezes realmente trava, o carro literalmente trava e você não consegue sair daquela posição. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando você está usando o carro nesse tipo de situação. E eu me arrisco a dizer, viu? Esse botão para desligar a tração é melhor do que o próprio TC Plus, viu? O TC Plus poderia sim ser mais um botão no carro, mais uma opção, mas aqui realmente pro que a gente tá fazendo, passando aquela valetinha que a gente passa com a estrada, pro que ele tá fazendo, eu realmente acho que aqui ele faz mais sentido. Ele te libera tudo e às vezes é o que você precisa. E o TC Plus, ele freia, né, a roda, então ele tenta compensar para você. Então são situações que podem ser propícias a um item e não para o outro. Então se você tiver só com o controle de tração desligado e acelerar tudo, ele vai jogar tudo para uma roda só. Se essa roda estiver no ar e você não tiver nem como ir para frente ou para trás, aí você tá na roça, entendeu? Então não tô falando que precisa trocar um pelo outro, mas poderia ter os dois. Poderia o TC Plus ser um botão que desliga também o controle de tração da forma que esse carro aqui entrega, entendeu? Então tudo isso é bom ser levado em consideração na hora de equipar um carro. Uma pena que é um ou outro, tá?
Mas como falei pra vocês, em algumas situações esse carro aqui é mais interessante do que o outro. E é isso, pessoal, vocês viram ali esse último take que eu mostrei pra vocês, como ele puxa bem mesmo ali na caixa de ovos, molhada, tudo. Ele dá uma perdidinha, mas se acha, então realmente muito apropriado. Agora só falta o nosso último teste, terceira etapa de terra, que vai ser a nossa subidona lá. E lá realmente dá pra testar muito bem essa questão de controle de tração. Aqui eu liguei ele de novo, inclusive, pra ver como que ele se comporta também. Mas lá a gente vai ter bem nítido, principalmente pela inclinação, né, da subida, quanto que o carro pode se ajudar ou se prejudicar por conta da escolha aqui desse pneu. E mais uma vez, não estou falando que não deva ser escolhido ele, tá? Pelo contrário, ele está exatamente atendendo a proposta principal desse carro. Aqui é só para mostrar que realmente o pneu faz diferença. Muita gente acha que todo pneu é igual. Não, pessoal, cada pneu tem a sua função, belezinha? É isso aí, pessoal, estamos indo para a terceira etapa aqui do nosso teste de terra. A gente já provou que o pneu não é adequado, mas ainda assim a altura do carro ajuda muito ele a vencer todos os desafios. Agora a gente está indo para uma etapa onde eu quero explorar ainda mais essa questão da tração, né? A gente vai testar aí vários modos para ver o que o carro se comporta. A gente percebeu que o controle de tração desse carro, ele segura bastante o carro. Então, dependendo da situação, desligar ele ajuda muito, ajuda mesmo. E só que ele não tem o TC Plus. Então, quando dá aquela situação de você precisar jogar a tração para o outro lado, esse carro aqui já não tem essa opção. Então, tudo isso é o que eu quero finalizar aqui com vocês na nossa terceira etapa. Aqui eu tô no modo automático de áudio, que é para mesclar entre vento e fala, tá? Então, em alguns momentos pode ser que minha fala ele entenda como vento e vice-versa, mas importante que vocês ouçam a informação e ele corte o vento também, porque eu vou botar vocês lá fora várias vezes quando eu achar que é mais interessante a vista lá do que aqui. Eles deram uma bela limpada. Vocês estão vendo aqui, tá bem compactado, parece que passaram máquina. Normalmente o dono aqui da propriedade da direita passa a máquina, então fica bem tranquilo. Ele começa a dificultar daqui pra frente às vezes também, vai que eles passaram máquina também. Então, quando eu achar uma situação, eu chamo vocês. De resto, eu vou deixar vocês lá fora, que eu acho que é mais legal, até pra vocês terem uma visão do campo aí melhor, porque aqui dentro, querendo ou não, a GoPro fica pegando muito aqui e aí vocês acabam nem entendendo como que é lá fora.
dei uma pisadinha, vocês viram que o carro ele vai puxando tudo, mas a gente sente muita perda de tração, né? Na verdade não é nem de tração, na verdade ele tá tracionando, mas o motor fica sendo cortado, né? O controle de estabilidade de tração fica podando ali toda a mecânica, porque ele acha que ele tá numa situação às vezes de aquaplanagem, outra coisa. O carro não tem a leitura, ó, tô vendo asfalto, tô vendo terra, ele não tem esse olho, né, digamos assim. Então aqui é um cenário, fica nítido quanto dá para explorar as coisas que o carro tem. Então, primeira coisa que eu vou fazer um teste de rampa aqui com vocês, com o controle de tração ligado, do jeito que ele tá aqui, pé leve, depois pé pesado, volto, e aí faço ele desligado, pé leve e pé pesado, para vocês terem uma ideia. Eu vou deixar vocês com a roda da esquerda, frontal, que talvez, eu vou testar aqui, mas eu acho que a tração provavelmente vai ser aqui do lado esquerdo mesmo. E aí dá pra ver patinando, não patinando. Fechou? Então bora lá. Então, primeiro teste, pé leve, vou soltar o freio, ver quanto tempo ele demora. Mas ainda estamos com o controle ativado. Então, primeiro teste, tirou o pé. Segura bem. Vamos lá, pé leve. Traciona normal, tá? Bem levinho mesmo, então dá pra ver que a gente pode explorar essa questão. Vamos para a segunda etapa, é pesado com o controle de tração ligado. Então dá para ver que ele realmente limita, mas talvez nessa situação seja positivo, tá? Porque realmente você vê que ele não está perdendo tração à toa, ele está se mantendo bem. Então agora eu vou com o pé pesado, tá? Com o controle de tração desligado. Então deu pra ver que sim, dá diferença você tá com o controle ligado ou desligado. Então você tem que fazer uma leitura, né? Aqui, por exemplo, a gente tá no seco. Apesar de ter chovido, eu acho que ele já deu uma secada boa. Então lá fora vocês vão notar que ele tá conseguindo tração bem, ele tá mais pelo cascalho. O cascalho que tá dando uma atrapalhada aí pra achar tração. Mas nessa situação eu poderia tranquilamente manter isso daqui ligado, tá? Manter o controle de tração, e aí ele vai devagar, sem girar em falso, e vai subir tudo isso daqui, que é o que eu vou fazer agora lá fora com vocês. Então, apesar da gente conhecer muito a Bart, né, principalmente aqui no Brasil pela sua divisão esportiva de correr, pista e tal, ela tem DNA de rally também. Então, querendo ou não, é um SUV compacto, é um crossover, como você preferir chamar, que atende muito bem nesse cenário. O que ele fica devendo? Pneu, tá? Não tem jeito, o pneu que mais sofre, tá? Porque o resto, o carro tem altura, ele tem tudo. O que faz falta é sulcos que fazem ele tracionar melhor. A parte central dele é muito reta. Os sulcos que a gente tem lateral, ó, são pequenos também, então é um pneu que realmente não sonha em se, tipo, atender bem nesse cenário, tá? Ele tem ângulo de entrada bom, ângulo central bom, ângulo de saída boa, altura boa, tá? Apesar dele ser mais baixo que o normal, a altura continua sendo o suficiente para esse tipo de uso. Então, tá mais do que aprovado nesse cenário
É um carro realmente muito divertido. Você tem dinheiro para comprar, não vai se arrepender, tá? Se você gosta de proposta esportiva, você é um cara jovem ou de espírito jovem, tá aqui o carro perfeito para você. Vai sair o fastback também dele, tá? Dessa versão à parte aqui. Aí se você quer porta-mala, espera um pouquinho que ele vai ter. Se você não precisa, tá aqui o carro perfeito para você. Pensa, um carro que eu me apaixonei testando ele. Então, super recomendo, tá? E se você gosta de, levar o carro para esse tipo de situação, guarda esse jogo de pneu de pista, bota um ATR aí que você vai se divertir muito. Nossa antena da Embratel desativada. Esse daqui é um extra, na verdade, estou fazendo. Uma estrada de paralelepípedo bem longa que a gente tem aqui. Eu vou deixar um silêncio aí para vocês ouvirem como que a estrutura do carro, daqui do Pulse, sofre bastante com esse tipo de uso. Mas a maciez da suspensão é boa, viu? Mas ainda assim, no restante ele realmente sofre bastante. Então vou deixar um silencinho aí pra vocês. Dá pra ver nítido, né? A hora que passa aqui na terra, ó. Como ficar mais silencioso. Mas olha como dá para passar mais rápido. Você não se preocupa tanto com a altura, de pegar alguma coisa diferente. Tem um barulhinho vindo aqui que eu acho que é da coluna. Provavelmente aqui do Twitter. Eita, segura. Botar vocês lá fora um pouquinho, aí vocês veem o trabalho da suspensão também. Eu pessoalmente gosto desse take. E é isso aí, pessoal, um extrinho aí. Não sei se esse vídeo vai provavelmente levar com algum, né? Então, se alguém chegou até aqui, é mais uma coisa aí pra vocês terem de referência. Aqui a gente tá entrando em Morungaba, entrando aqui pela parte da Embratel. Morungaba é uma cidade bem pequenininha, bem estilo interior mesmo. A igrejinha aqui. Cidade bem... eu acho que não tem nem prédio, viu? Se brincar, eu acho que nem prédio tem em Morungaba. É uma cidade aí bem no meio dos vales aqui da região. Isso aí. Um abraço pra vocês e até no próximo vídeo.